Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Hoje o Senhor colocou no meu coração de estar trazendo uma palavra que, para que um cristão ele venha estar vivendo uma vida cristã de fato verdadeira, que ele venha estar no caminho, é preciso pelo menos que ele tenha em mente 3 pontos principais na sua vida cristã. Quais são esses pontos? Bom, saber é o primeiro. O que eu estou falando aqui? Saber a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, é um dos primeiros pontos que você tem que ter. Quando você pega a palavra do Senhor, você vai em Mateus, por exemplo. Mateus, Salmo 119, por exemplo. Vamos pegar Salmo 119 aqui como um exemplo do que eu estou falando. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu tenho no versículo 105, por exemplo, eu tenho aqui lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor lá em Mateus 22, 29, Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, nós temos que conhecer as Escrituras. Então, primeiro ponto, saber. Mas é interessante que não basta somente você conhecer a palavra de Deus. Como, por exemplo, você precisa acreditar na palavra de Deus. Muita gente prega e não acredita. E não somente, não estou falando, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, falam de outros assuntos muito bem e essa pessoa mesmo não acredita. Por exemplo, vou falar que tem cientistas que se converteram e continuam dando aula de ciência. Professores que ensinam coisas dentro da sala de aula, assuntos que eles, devido à sua fé cristã, não acreditam naquilo. E tem pregadores que pregam e não acreditam na palavra de Deus. Mas já se tornou, talvez aquilo ali, ele é um profissional de púlpito, sei lá. E há, graças a Deus, aqueles que pregam e acreditam naquilo que estão pregando. Mas não basta somente, então, saber. O próprio diabo usou as Escrituras quando Jesus estava no deserto para debater com Jesus. Tá? Então não basta somente saber. Os fariseus usavam as Escrituras, como muitos outros hoje usam as Escrituras. Então eu preciso acreditar. E outro ponto interessante é que não basta somente eu acreditar. Isso mesmo. Acreditar somente não é o suficiente. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, lá em Tiago, vou usar a palavra de Deus, que é o mais importante, tá? Eu tenho lá em Tiago um exemplo bem interessante, depois de Hebreus, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 18. Ou versículo de número 17, fica muito bom. Olha, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí vem algo interessantíssimo. Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Ou seja, é um dos processos, né? É um dos processos. Faz bem. Mas diz que você tem que saber que também os demônios acreditam. Olha só. Também os demônios creem e, além disso, diz, estremecem. Mas, ó homem vão, quero tu saber que fé sem obras é morta? Então, o que significa? Que eu tenho que conhecer
processo. O diabo conhece a Bíblia, muitas vezes, melhor do que muitos por aí que se dizem cristãos, né? Então, ele conhece. Outro ponto, eu preciso acreditar. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, porque eles sabem que de fato Deus existe. Mas o ponto principal que vai completar é andar no caminho. É trilhar o caminho. E há uma grande diferença entre aquele que conhece, que sabe, e aquele que trilha o caminho. Andar no caminho. Ouvir a palavra e executar a palavra. Jesus disse que é como alguém que constrói a sua casa na rocha. É como uma pessoa que está numa fortaleza tão grande que não há nenhuma correnteza que possa, nenhuma tempestade que possa abalar ou derrubar a casa daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa está alicerçada na palavra de Deus. Então, 3 pontos principais: conhecer, acreditar e andar no caminho. E se você tiver esses 3 pontos, você está firme na rocha com Deus. Tá? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos.